Fala meus queridos, Vini On Ride na área, beleza? No vídeo de hoje, a pedido de muitos inscritos do canal, a gente vai falar sobre o que olhar em uma moto no caso de comprar uma moto usada. Essas vão ser dicas daquilo que você deve ter mais cuidado, ter mais atenção na hora de escolher a sua moto para comprar aquilo que realmente for aceitável e não comprar gato por lebre. Vale lembrar que tanto motos usadas quanto motos novas, elas são passíveis de algum tipo de problema mecânico. O que a gente vai dar aqui são dicas para que você minimize esses riscos. Fechado? Então acompanha aí. A primeira coisa que você deve verificar na moto é a quilometragem. Quilometragens muito baixas em motos mais antigas é um sinal de alerta. Verifique se a quilometragem é compatível com a idade da moto. Caso contrário, o odômetro dela pode ter sido alterado. Motos próximas de 20 mil quilômetros merecem uma atenção especial. Provavelmente, peças mais caras já estarão no seu tempo máximo de uso. Então pode ser que você tenha que fazer uma troca rápida assim que você adquirir a moto usada. Fique atento. Verifique se o estado de conservação da moto é compatível com a idade. Quanto mais nova a moto, melhor deve ser o estado de conservação. Motos mais antigas vão ter algum tipo de arranhão de uso, o que é normal. Mas de maneira geral, verifique se o estado da moto é aceitável no seu ponto de vista. Verifique a pintura da moto. Veja se há mancha de sol, veja se ela está queimada, veja se existem grandes arranhões que podem diminuir o valor da moto. Veja se a parte interna do tanque também não está muito desgastada. Caso não haja a proteção do tanque, verifique se a parte de trás está muito arranhada com cintos ou botões das calças. Verifique se a moto teve alguma queda. Uma das formas mais fáceis de identificar se ela teve ou não algum tombo mais severo é verificar o trio: retrovisor, manete e peso de guidão. Caso a moto tenha caído, muito provavelmente ela vai ter arranhões aqui, na parte de baixo ou na lateral. A alavanca de freio ralada ou empenada podem indicar uma queda. Arranhões na parte superior também indicam que a moto caiu. Arranhões como esse, abaixo da pedaleira, são normais. Motos esportivas, principalmente, ao fazerem curvas, elas podem pegar, como vocês viram acontecer no meu curso de pilotagem no autódromo. Isso é normal, ok? Procure também por arranhões no apoio de pé do passageiro. Veja se o escapamento tem algum ralado de queda, geralmente nas pontas e nessas laterais. Arranhões nessa área são muito comuns, principalmente por conta de estacionamentos, quando a gente para a moto e as pessoas batem as portas dos carros, como é o caso desse arranhão aqui. Passe o dedo na parte interna da moto e busque por irregularidades que indiquem que a roda tenha sido recondicionada ou desamassada. Caso isso tenha acontecido, é muito provável que a queda tenha sido severa. Busque também por arranhões graves nessa região, na parte de baixo da bengala. Arranhões nessas áreas podem indicar que a moto caiu. Em relação ao tanque, verifique se não há vazamentos nas laterais e se a abertura e fechamento estão sendo feitas de maneira firme, mas sem dificuldade. Verifique a bengala e veja se não há vazamento nessa região. Dê uma atenção especial às juntas do motor. Juntas são todas essas borrachinhas que ficam entre duas peças da moto, geralmente travadas por parafusos como esses aqui, ó. Existem várias juntas no motor e é bom que você verifique todas, buscando por algum tipo de vazamento que possa haver. Lembre de verificar os dois lados do motor, buscando por vazamentos em todas as juntas. Verifique também se cabos e mangueiras estão em boas condições de uso. Verifique também o estado dos coletores. Ligue a moto e veja se há algum barulho de peças batendo dentro do motor. Algo que seja estranho, irregular. Os principais barulhos são ouvidos com a moto ainda fria. Caso seja possível, peça para que o dono não ligue a moto antes de você chegar ao local. Pastilhas de freio. Verifique o estado das pastilhas de freio e veja quão espessas elas estão. Perceba que essas, mesmo com quase 10 mil quilômetros de uso, ainda estão bastante novas. Outro ponto de atenção é o disco de freio.
Verifique se ele não está muito arranhado ou comido demais pelo ferro. Isso pode indicar mau uso do dono. Nos pneus, veja a profundidade dos sulcos e busque pelas marcas de referência. Pneus muito desgastados significam que em breve precisarão ser trocados. Caso você pegue a moto nesse estado, provavelmente o pneu será o seu primeiro custo. Veja o estado de conservação da transmissão e verifique o estado da coroa e da corrente. Coroas muito desgastadas vão apresentar os dentes curvados para trás. Verifique também a espessura dos dentes. Coroas com dentes muito finos significam que já estão também no momento de troca. E muito provavelmente deverão ser trocadas em breve. Veja se a corrente apresenta folgas laterais. No caso da minha, nenhum milímetro de folga. Ligue a moto e veja toda a parte elétrica se funciona bem. Perceba quais luzes ficam acesas. Geralmente as luzes de neutro, óleo e ABS permanecerão ligadas até que você comece a andar com a moto. Ligue a moto e veja se ela pega fácil. Com o motor ligado, veja se o escapamento solta uma fumaça azulada. Essa fumaça azulada indica que o motor está queimando óleo, o que pode ser um grave problema dentro do motor. Então, fique atento a esse ponto também. Verifique setas. No caso dos freios, verifique se a luz é acionada ao pressionar a manete ou apertar o pedal. Dê uma olhada nos faróis. Retire o banco e verifique como estão os estados de conservação dos parafusos, das presilhas das carenagens. Aproveite e veja se as soldas e a parte elétrica estão dentro dos conformes. Suba na moto e faça um teste na suspensão. Verifique se ela não apresenta travamento ou alguma dificuldade durante o percurso. Então é isso, meus queridos. Espero que tenham gostado. Esse foi o vídeo falando das sugestões que eu dou para vocês na hora de escolherem a sua moto usada. Essas são as dicas que eu usaria para poder comprar. Vou deixar aqui embaixo na descrição todo o checklist que eu fiz aqui para a moto, para vocês também poderem ter na hora de olhar a sua possível moto usada e fazer a avaliação dela para você ter segurança na hora de comprar, fechado? Se você não se inscreveu no canal, se inscreve. Dúvidas, críticas, sugestões são todas muito bem-vindas. Vocês estão fazendo o canal crescer muito. Em 15 dias a gente dobrou a quantidade de pessoas no canal. Para fevereiro, a gente vai ter uma série especial sobre técnicas de pilotagem. Então, se você não se inscreveu ou ainda não marcou o sininho aqui em cima, marca esse sininho, se inscreve no canal, que eu prometo para vocês que a série vai ser muito legal. Para aqueles que têm dúvidas sobre como dominar a máquina, vocês vão poder ter uma experiência com um piloto já experiente, já de mais tempo de casa. Beleza? Então é isso, galera. Um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!